Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse livro, o livro Estimulando Inteligência, do professor Pier. Esse é o volume 2, já falei sobre o volume 1. Quem não viu, por favor, procure no canal. O livro volume 1 é Aprendendo Inteligência. Esse volume 2, que é Estimulando Inteligência, é voltado para dar dicas para os pais. Como que os pais têm que cobrar dos filhos? Um erro grave é que os pais costumam cobrar notas. E aí os filhos buscam maneiras de estudar para tirar nota, que é geralmente o estudo na véspera de prova. É possível tirar notas boas estudando na véspera. E com notas boas você chega em casa, mostra o boletim para os pais e os pais ficam felizes achando que você realmente aprendeu. Só que não, quem estuda na véspera não aprende de verdade, esquece rapidamente aquele conhecimento. Então a pergunta que os pais deveriam fazer quando os filhos chegam da aula, por exemplo, não é se eles tiraram notas boas, mas sim o que vocês aprenderam hoje, o que você aprendeu hoje na aula de biologia e na aula de história, o que você aprendeu, o que você entendeu dessa aula, na verdade, né? Você entendeu o que na aula de matemática? Isso é muito mais interessante do que qual a nota que você tirou. Para deixar claro desde o começo, quando os filhos são jovens, que o que importa é o que você aprende e não a nota que você tira. Tem várias dicas aqui então, também para como estudar, né? Como os estudantes devem estudar. Tem um mote dele que é aula dada, aula estudada hoje. Então toda aula que você assistir, é importante que você estude o conteúdo dessa aula. Estudar é estudar sozinho, é escrever. Papel, caneta ou lápis e você escrevendo, isso que é estudar. Então você assiste a aula no dia, estuda sobre aquela mesma aula no mesmo dia, antes que ocorra uma noite de sono. Porque quando você dorme, ocorre uma reconfiguração das suas redes neurais, quando você está dormindo, especificamente quando você está sonhando, e esse processo que é o processo de solidificação do conhecimento que você obteve naquele dia. Então é muito importante dormir bem para você solidificar aquele conhecimento que você adquiriu num determinado dia. Se você não estudar o conteúdo da aula no dia, grande parte do que você assistiu da aula vai embora depois de uma noite de sono. Então é bem importante que você siga aula dada, aula estudada hoje. Outra dica que ele dá, isso em todos os livros, então nesse aqui também, né? É que é muito importante que os estudantes leiam muito, muito mesmo. Como que você lê muito? Tendo prazer em ler. Como que você adquire prazer em ler? Lendo coisas que te interessam. Então, que tipo de livro que os estudantes devem ler? O que eles gostarem de ler. Como que eles vão saber o que eles gostam? Faz o seguinte, pega um livro, passa na biblioteca, pega um livro, começa a ler. Leia as 10, 15 primeiras páginas. Não gostou? Beleza. Pega outro. Até o momento que você vai encontrar o seu livro, o livro que foi feito para você, que você realmente gosta. E aí você vai ler o livro até o final. Pode demorar 10, 15, 20 livros para você encontrar o seu livro. Mas no momento que você encontrar, você vai perceber que a leitura é um grande prazer. Mas para perceber esse prazer, você tem que encontrar um livro que fale sobre aquilo que você tem interesse em ouvir. E os seus interesses mudam com a idade, claro. Cada pessoa tem um interesse diferente e o interesse de uma mesma pessoa muda com o passar do tempo. Então encontre o seu livro e leia muito, porque é uma das coisas que mais contribuem para você aumentar a sua inteligência, aumentar o seu QI. E fuja o máximo que você puder de coisas que diminuem o seu QI, coisas fáceis, como assistir televisão, ficar em redes sociais, e beber bebidas alcoólicas, por exemplo, usar alguns tipos de droga e alguns medicamentos para dormir, essas coisas contribuem para diminuir o seu QI. Então o ideal é que você fuja dessas coisas e caia em cima das coisas que aumentam o seu QI, que é buscar desafios que são compatíveis com a inteligência que você tem naquele momento. Não pode ser um desafio muito fácil, porque senão aquilo gera tédio em você, nem muito difícil, porque senão gera ansiedade. Você tem que procurar, então, um desafio que seja compatível com suas habilidades. Vou dar um exemplo que tem no livro. Se você vai jogar tênis com uma criança, você supõe que você seja intermediário no tênis. Com uma criança é sem graça.
criança de 10 anos mais ou menos. É sem graça porque é tedioso. Você vai jogar a bola do lado de lá da quadra e a criança não vai conseguir rebater. Isso não tem graça, é um nível muito fácil, leva ao tédio. Por outro lado, jogar contra um jogador profissional vai te desestimular demais, porque sempre que você conseguir passar a bola, ele vai passar de uma forma que você não consegue pegar. E aí desestimula por causa da dificuldade de jogar contra um profissional. Então é interessante que você busque, nesse caso do tênis, jogar com pessoas que estejam pelo menos um pouquinho acima do seu nível, para você ir aumentando de nível gradativamente. Isso, o exemplo foi com tênis, mas pode ser com tudo. Vou começar a ler. Eu não tenho costume de ler. Comece a ler por esse tipo de livro aqui, ó. Esse livro é muito simples, escrito para adolescentes. Não comece a ler livros difíceis, porque livros difíceis com a linguagem complicada pode desestimular, pode ser te dar um efeito contrário. Então procure inicialmente um tipo de livro compatível com o seu nível de inteligência naquele momento. E o seu nível de inteligência vai aumentar à medida que você for lendo mais. Da mesma forma que ver televisão diminui o seu QI, te deixa cada vez mais preguiçoso e menos inteligente, à medida que você vai lendo, você vai procurando coisas mais desafiadoras naturalmente. Quanto mais inteligente você é, mais coisas desafiadoras você vai tender a buscar. Da mesma forma, quanto menos inteligente você é, mais coisas que não desafiam seu cérebro você vai buscar. Vai ficar doido para ficar assistindo séries, ver televisão, fazer só coisas triviais, coisas que não exigem da sua mente. Então, tem várias dicas muito legais nesse livro, vale muito a pena. Se vocês tiverem interesse, eu faço sobre o terceiro volume dessa coleção desse autor. E por favor, se vocês gostaram, deixem o like, façam comentários, façam críticas. Se não gostaram, deixem o dislike, por favor. Se inscrevam no canal e enviem esse vídeo para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau para vocês e até a próxima.